Vamos te agradecer por esse momento, pedir que o Senhor venha nos direcionar nesse momento da palavra. Fala o nosso coração, que nosso coração esteja aberto para receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor venha nos fortalecer em todo tipo de circunstância que a gente possa estar vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mundo diz? Amém. Será que você pode apertar a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dela e fala assim: Deus te faz um convite hoje a se alegrar. Amém? Quem está feliz aí hoje? Glória a Deus, estou vendo, estou percebendo mesmo. O título dessa palavra, não sei se tem gente que gosta de anotar, mas se você gosta de anotar, o tema dessa palavra é Decida se alegrar. A gente está falando nessa conferência sobre o tema que é firmados. E Deus tem me ministrado recentemente em cima dessa palavra. Essa palavra nasceu de um devocional meu que eu fiz. E nasceu, Deus começou a me ministrar muito. E se tem uma coisa que às vezes faz algumas pessoas, pelo menos eu sou pastor de jovens, e eu lido muito com jovens, pessoas que chegam na igreja, novos na fé, às vezes até pessoas que talvez tenham um nível já de caminhada há mais tempo no evangelho, e que às vezes se esfria na caminhada ou se distancia do Senhor, porque começa a passar por momentos difíceis na sua vida, tribulações, momentos de dificuldade. Não sei se você conhece a parábola do semeador. Conhece a parábola do semeador? A Bíblia diz que um homem saiu a semear, e a Bíblia fala que sobre 4 tipos de solos diferentes em que essa semente foi plantada. E a Bíblia diz que teve uma semente específica que caiu em um solo que havia muitos espinhos. Esses espinhos, a Bíblia diz que essa semente caiu nesse solo. Ela chegou até a criar raízes em um dado momento. Ela chegou até um certo momento cair no solo e conseguir se estabelecer. Mas logo que ela começou a crescer, antes mesmo de entregar os frutos, dela começar a crescer, a palavra do Senhor diz que essa semente foi sufocada pelos espinhos. E ela não pôde frutificar e dar frutos, e logo morreu por causa disso, né? Então, o que a gente aprende com isso? A gente entende que a própria palavra nos ensina, Jesus deu entendimento a respeito disso, que esses espinhos são como tribulações da vida, que logo a pessoa começa a passar por dificuldades, tribulações, momentos difíceis, e a sua fé se torna abalada. Então hoje eu queria falar a respeito de como nós devemos nos alegrar em meio às tribulações. Olha para quem está do seu lado mais uma vez. Eu sei que às vezes é chato ficar falando com quem está do seu lado, mas eu quero que você me ajude a pregar hoje. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo pregar sozinho. Você pode me ajudar a pregar hoje? Então olha no olho de quem está do seu lado e fala assim: existe alegria em meio às tribulações. Você crê nisso? A tribulação não será um motivo de abalar a sua fé mais a partir de hoje, amém? Quem recebe, diga: eu recebo. Abre a Bíblia comigo em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos 5, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com quem? Com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui é que o resultado da gente experimentar a graça de Deus é que nós vamos nos alegrar na esperança dessa glória. Vai haver esperança em nosso coração. Então a primeira coisa que a gente aprende é que para um cristão, tem crente aqui nessa noite? A minha amiga hoje estava tomando um cafezinho, eu me esqueci o nome dela, que estava cantando aqui agora. Thaís usou uma expressão. Laís usou uma expressão. Crente da crença. Ela usou uma expressão que quer dizer assim: crente de verdade, crente da crenta mesmo, um negócio assim. Eu não sei como é essa expressão. Mas quem é cristão de verdade, resumindo, cristão de verdade, tem cristão de verdade, sim ou não? Tem cristão de verdade aqui ou não? O cristão de verdade que está firmado em Deus, para esse cristão sempre vai haver esperança em qualquer situação. Existe um ditado nos Estados Unidos que diz assim, ó:
Olha que forte. Diz assim: uma pessoa pode viver 40 dias sem comer, 3 dias sem beber água, 8 minutos sem respirar, mas não pode viver nem 1 minuto sequer sem esperança. Não é verdade? Pessoas que chegam ao ponto até de desistir da vida são as pessoas que perderam a esperança na vida. Só que para um cristão sempre vai haver esperança. Tem uma faculdade nos Estados Unidos chamada Cornell University, que eles fizeram uma pesquisa, uma das maiores pesquisas já feita na Terra. Eles chegaram ao ponto de entrevistar 25 mil pessoas. Isso é muita coisa. Normalmente quando a gente vê pesquisas, por exemplo, eleitorais, você vê lá que foi entrevistado 1.800 pessoas, 2.000 pessoas, às vezes apenas 1.000 pessoas. E é muito caro fazer uma pesquisa para entrevistar 1.000 pessoas. Imagina entrevistar 25 mil pessoas. E quais foram as pessoas que eles entrevistaram? Todas as pessoas que eles entrevistaram foram pessoas que foram prisioneiras de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Não necessariamente judeus que passaram por campos de concentração, mas são pessoas que foram presas. Talvez até um alemão que ficou durante algum momento preso em cárcere. Mas pessoas que durante a Segunda Guerra Mundial foram prisioneiras durante algum período. E quando eles fizeram essa pesquisa, fizeram várias perguntas para essas pessoas, para tentar saber como que eles suportaram as dores, pessoas que foram torturadas, pessoas que foram machucadas. Quando eles fizeram perguntas para essas pessoas, eles chegaram a uma conclusão. Sabe a conclusão que eles chegaram? E eles escreveram a sentença final, o resultado final dessa pesquisa foi a seguinte conclusão: que uma pessoa pode aguentar qualquer coisa na sua vida enquanto houver esperança em seu coração. Não sei se você já assistiu algum filme onde você viu uma pessoa que ficou presa e ela foi torturada, e você vê lá cenas terríveis da pessoa sendo torturada, mas ela consegue resistir, depois ela sai quase morta, mas ela resiste e recomeça a vida. Por quê? Porque ela guardou em seu coração a esperança. Até a ciência, os biólogos, os médicos, a medicina sustenta a ideia de que uma pessoa, quando ela enfrenta uma situação de vida, de enfermidade, doença, que talvez pode até levar ela a morrer, se torna muito mais fácil ela vencer aquela enfermidade se ela acreditar no coração dela. A forma como ela se posiciona, a forma como ela enfrenta essa doença, crendo nisso, se torna muito mais fácil vencer uma doença do que aquela pessoa que praticamente já jogou a toalha, já desistiu. Então é verdade isso, que é possível suportar qualquer coisa enquanto houver esperança em nosso coração. Muitas pessoas no mundo, talvez até aqui na igreja agora, muitas pessoas têm esperança, mas a maioria das pessoas estão baseando suas esperanças em algo muito superficial. Algumas pessoas colocam a sua esperança em um emprego que está tentando conseguir, em uma promoção, em um salário, em um casamento, em um diploma, talvez em uma bolsa de valores. São coisas superficiais. E quando essas coisas que são passageiras às vezes desmoronam, junto com elas desmorona também a esperança e desmorona a vida da pessoa. E hoje eu queria te compartilhar algo que nós precisamos alcançar a esperança em nosso coração, cultivar a esperança no nosso coração. Mas é impossível alcançar a esperança se não houver alegria em nosso coração. A alegria e a esperança estão totalmente interligadas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. A Bíblia diz assim, ó: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. A esperança que nós temos em Cristo é a primeira razão pelo qual eu e você devemos nos alegrar mesmo nas tribulações, porque nós servimos a um Deus que tem a solução para tudo que nós precisamos. Se você está passando por momentos difíceis hoje na sua vida, se você está passando por circunstâncias complicadas, eu não sei qual que está passando. Talvez você está há bastante tempo tentando ter um filho e não está conseguindo. Talvez você tenha ido mal no seu colégio.
na sua universidade. Talvez você está passando por um momento complicado em seus sentimentos. Talvez você está passando por uma confusão em suas próprias emoções. Eu não sei qual luta que você está enfrentando hoje, mas eu quero te dizer para você se alegrar, porque sempre há esperança. Olhe no olho de quem está ao seu lado, aperte a mão dela e diga: se alegre, porque há esperança. Eu gosto de fazer você apertar a mão de quem está ao seu lado e olhar no olho dela, porque você fortalece ela quando você fala. Amém? Nós somos fortalecidos em meio à nossa comunidade. Então, olha o que a Bíblia diz agora, em Romanos capítulo 5. A gente já leu o capítulo 5, mas eu quero ver o versículo 3 com você agora. Esse é o versículo chave da nossa noite. Romanos 5:3. A Bíblia diz assim, ó: não só isso, mas também nós nos gloriamos. Essa palavra gloriamos é nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A palavra original aqui, a palavra grega, que esse texto foi escrito no grego, a palavra original aqui para tribulação é a palavra que significa sob pressão. Uma situação que talvez tenha te pressionado, tenha te machucado o seu coração, machucado suas emoções, machucado talvez até sua identidade, sua autoestima. Eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma situação em que você se sentiu pressionado a tomar uma decisão, pressionado a tomar uma escolha, pressionado a agir. Enquanto você não sentia segurança para agir ou para enfrentar aquela situação, isso te machucava. Existem situações que a gente passa que machuca a gente. É como se a gente estivesse literalmente sendo pressionado ao ponto de ser moído, machucado. Isso é a tribulação. Eu não sei se você tem vivido assim. Só que muitas pessoas, elas têm uma visão errada. Elas pensam que quando elas se livrarem de seus problemas, então elas serão felizes. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse pensamento. Eu confesso que em algumas circunstâncias eu já pensei assim: poxa, quando eu me livrar disso, eu vou ser mais feliz. Quando isso aqui acabar na minha vida, eu vou ser mais feliz. Talvez você está na escola hoje, está no ensino médio, você fala: estou doido para acabar na escola, porque quando acabar o colégio, eu vou ser mais feliz. Quando eu vencer esse momento de dificuldade que eu estou passando, eu vou ser mais feliz. Quando as lutas na minha casa, com a luta que eu estou passando com meu filho, no meu casamento acabar, então eu vou ser feliz. Só que a grande verdade é que enquanto nós estivermos vivos, a vida vai nos reservar lutas, sim ou não? O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por lutas. Enquanto a gente estiver nesse mundo caído, a gente vai passar por lutas. E se a gente depender de os nossos problemas acabarem para a gente poder ser feliz, então olha para quem está do lado e fala assim: você está ferrado, viu? Vocês usam essa expressão aqui? Usa essa expressão, conhece? Então tá bom. Porque às vezes eu sou baiano, né? Às vezes eu fico com receio de usar algumas expressões e... lá na Bahia a gente dizia assim, ó: essa situação é barril dobrado. Barril dobrado é difícil, complicado. Mas enfim. Então, não tem esse coração: quando acabar isso eu vou ser feliz. Não, é possível encontrar alegria mesmo diante das tribulações. Eu quero te dizer que a alegria não é sinônimo da ausência de problemas. A alegria é sinônimo da presença de Deus na sua vida. O que eu preciso para poder ser feliz? Você precisa ter Deus. Está passando por luta, mas tem Deus, então há alegria para o seu coração. E é possível encontrar essa alegria. É possível encontrar Deus em meio às lutas. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer para a gente, quando ele diz: nós nos alegramos em nossas tribulações. Porque Deus sempre vai estar com a gente. E quando Deus está conosco, nós somos fortalecidos. Nós temos a garantia de que algo bom vai acontecer. A grande verdade é que as tribulações, elas produzem bons frutos em nossas vidas. As tribulações, elas produzem em nós coisas boas. Não é masoquismo, tá, gente? Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto, Paulo falou assim, ó: eu me alegro nas tribulações. Eu ficava
tentando entender o que ele estava querendo dizer. E eu ficava me perguntando assim, como assim? Será que Paulo vê uma luta, ele glorifica a Deus? Ah, Senhor Deus, obrigado porque não tem dinheiro na minha conta. Ah, Senhor Deus, obrigado porque está chegando um boleto aí, eu não sei como eu vou pagar. Ah, Senhor, obrigado porque na escola eu só estou tomando bomba. Fui para a recuperação de 7. Obrigado, Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando, eu vejo uma tribulação, eu vejo um problema e aí eu já começo a me alegrar. Eita, glória a Deus que os problemas estão vindo. Não é isso que ele está falando. Ele não está dizendo, eu me alegro pelas tribulações. Ele não disse isso. Ele diz assim, eu me alegro nas tribulações. Que significa em meio às tribulações. O que ele está querendo dizer é, existem tribulações na minha vida? Existem, mas isso não muda o meu estado de humor. Isso não muda a alegria que há em meu coração. Se há tribulação ou se não há, eu permaneço alegre, porque a minha alegria não está nas circunstâncias. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dele e diga, a sua alegria não está nas circunstâncias. Existe uma alegria em meio às tribulações. A tribulação nunca roubará a alegria do cristão. Sabe por quê? Porque nós sabemos que há um propósito na tribulação. A tribulação não vai abalar a sua fé. A tribulação não vai deixar você abalado literalmente. Não vai tirar sua firmeza em Cristo. Nunca mais a partir de hoje. Porque você vai passar a entender que há um propósito na tribulação. Se Deus está permitindo você passar por essa situação, é porque algo novo está pronto a nascer. Você crê nisso? Quem recebe? Eu sou pai de 2 filhos. E eu lembro no primeiro parto, minha esposa sempre quis ter filho com parto normal. Tem mulher que tem filho aqui? Deixa eu ver. Quantas de vocês que já tem filho teve algum parto pelo menos normal? Deixa eu ver. Então vocês sabem o que eu vou falar agora. Eu estava lá e Benjamin nasceu justamente quando a gente estava voltando ao normal da pandemia. E não podia ainda ter acompanhantes no parto. Só podia o marido. No segundo filho nosso, minha mãe até acompanhou. Mas no primeiro filho, não podia, só foi eu e ela. E eu estava lá dando todo o suporte. E começou o trabalho de parto. A gente estava no hospital, ela começou o trabalho de parto. Vinha as contrações. Aí no início estava um pouco mais tranquila. Lá você foi de boa. E aí as coisas foram aos pouquinhos pegando. Porque no caso dela, foi normal, mas foi induzido. Não foi assim, a bolsa estourou em casa, vai correndo para o hospital. A gente ficou na expectativa. Só que o meu filho Benjamin gostou muito da barriguinha aí. Aí bateu já o limite máximo das semanas que ele poderia ficar. E ele não tinha entrado no trabalho de parto ainda. Aí a gente foi para o hospital. Ela tomou o hormônio, ocitocina, para começar a entrar em trabalho de parto naturalmente, mas tomando, né? Então a gente já sabia que ela ia iniciar o processo. A gente estava no hospital só esperando começar. Aí daqui a pouco, mais ou menos umas 4 horas depois que ela tinha começado a tomar os hormônios, começou as contrações. E aí começa, e aí vinha ela, começava a gritar, e ela ia, e aí durava ali mais ou menos alguns segundos, mas era o momento de dor, e ela fazia, e aguentava, né? E aí eu lembro que, mais ou menos de madrugada, a coisa começou a pegar e ficar forte. Aí eu lembro até hoje que minha mãe me mandou uma mensagem, e aí meu filho, como tá o trabalho de parto? Aí eu falei assim, como é que eu vou explicar? É melhor eu gravar um áudio pra ela. E aí eu gravei um áudio de minha esposa gritando, E aí ela falou, eita que o bicho tá pegando. Aí eu falei, tá pegando. Aí ela, daqui a pouco nasce então. E aí eu lembro que quando começou a ficar intenso, porque você sabe, né, pra quem não conhece, o trabalho de parto é assim, à medida que o trabalho de parto vai avançando, as contrações vão se tornando mais intensas e mais curtas uma da outra. E aí eu lembro que a coisa começou a pegar, a ficar mais forte, ela já não estava mais aguentando. E aí a enfermeira, que inclusive era cristã lá da nossa igreja, um anjo de Deus na nossa vida, ela começou a usar algumas técnicas. E eu lembro que ela levou a minha esposa para o banheiro ali do quarto do hospital, sentou ela naquela bola de pilates, e aí ela ficava fazendo um círculo assim, e aí botava uma agulha quente na barriga. Daqui a pouco, no momento da dor, a enfermeira começava a tocar na testa dela assim, para ver se ela se distraía um pouco. E ela gritando. E aí teve uma hora que estava bem forte, eu me aproximei dela, eu comecei a dar algum tipo de suporte, era o máximo que eu podia fazer, né? Segurei a mão dela e, sabe gente, tem um momento do trabalho de parto, e eu comecei a entender por que o termo é trabalho de parto, literalmente.
Eu não quero não incentivar as mulheres que ainda não tiveram um filho a necessariamente querer fazer cesárea, tá? Não quero te traumatizar. Minha esposa amou. O segundo filho foi trabalho de parto normal também. E o nosso terceiro que a gente vai querer ter, ela quer todos normal, tá? Mas, é claro, não vou mentir que não há um esforço e não é desafiador. Eu pude entender por que a expressão é trabalho de parto, é trabalhoso. E aí tem uma hora que a dor é tão intensa, já ali que é o limite que ela já ia pedir lá a anestesia. E aí a dor era tão intensa que os próprios médicos têm uma expressão que diz que a mulher entra na partolândia. É quando ela está sentindo tanta dor que ela até sai de si. E ela já não responde pelos atos dela, viu? E aí eu lembro que eu estava do lado dela ali segurando. E ela apertou a minha mão e ela começou a morder minha camisa. E quando ela foi morder minha camisa, a enfermeira falou: não deixe ela fazer isso, porque se ela pegar o seu braço, ela arranca um pedaço. Aí eu falei: tá repreendido, larga. E aí ela começou a gritar. Mas sabe o que é mais incrível? Que na hora que ela estava ali, no momento de maior dor, no ápice, quase pedindo já anestesia sem aguentar mais, a enfermeira começou a falar para ela, falou assim: Leti, pensa no Benjamin, imagina ele no seu colo. Aí ela falou: Leti, a Leti começava a falar, ela falava assim: eu já não aguento mais, eu já não quero mais. Ela falou: Leti, aguenta firme, porque essa dor está te aproximando do seu filho. Cada vez mais seu filho está mais próximo. O seu filho está mais próximo. O seu filho está mais próximo. E assim é na sua vida. Eu quero te dizer que se Deus está permitindo você passar por esses momentos onde você está sendo pressionado, onde você está sendo machucado, é porque Deus está fazendo com que algo novo nasça a partir dessa circunstância na sua vida. Algo novo vai nascer. Aperta a mão quem está do seu lado, olhe no olho dele e diga assim: Deus está fazendo algo novo nascer. Uma promessa nova está nascendo. Uma resposta nova de Deus está nascendo na sua vida. As tribulações têm um propósito na vida do cristão. E isso vai te tornar uma pessoa melhor. E é por isso que a gente precisa encontrar uma nova perspectiva. Diga comigo: nova perspectiva para o seu sofrimento. A gente precisa encontrar uma nova perspectiva para o sofrimento. A perspectiva faz total diferença. É como trocar os óculos. Você precisa trocar as lentes pela qual você está enxergando esse momento de luta. E não achar que essa luta veio para te destruir, para acabar com você, para abalar a sua fé, para te afastar da igreja. Não, essa luta veio para te fortalecer ainda mais. Você vai sair muito mais forte, você vai sair muito mais amadurecido, você vai sair muito mais preparado para o novo que Deus está preparando na sua vida. Grandes vitórias só acontecem porque houveram grandes lutas. Davi só passou a ser amado por Israel porque ele venceu um gigante. Se a batalha de Davi fosse pequena, ele nunca teria sido rei. Mas um dia, para ele sentar no trono que Deus preparou para ele, ele precisava enfrentar gigantes. Para você sentar nas cadeiras que Deus tem preparado para você, você precisa enfrentar gigantes. Você precisa passar por situações que vão te pressionar, mas que vão te tornar uma pessoa mais preparada para aquilo que Deus quer fazer nascer através desse momento. Quem recebe, diga: eu recebo. Não a tribulação, você recebe a promessa de Deus e o novo de Deus na sua vida, amém? Mas às vezes é preciso passar por um deserto. Milagres não nascem em circunstâncias favoráveis. As circunstâncias e as tribulações são o ambiente perfeito de Deus para que um milagre possa surgir na sua vida. E Deus está preparando um milagre para você. Diga: eu recebo. Então troque a perspectiva. Que perspectiva é que você tem que ter? Você tem que ter perspectiva, a lente de que Deus está trabalhando em minha vida. Olha mais uma vez esse texto. Coloca no telão aí para mim, Romanos 5,3. Eu quero ler com você no telão. Romanos 5,3. Olha que lindo esse texto. O texto diz assim, ó: não só isso, mas também nos alegramos. Lê essa palavra gloriamos como nos alegramos, porque é o significado dela. Nas tribulações, porque sabemos que a tribulação faz o que, gente? O que a tribulação faz? Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca percebeu, mas a Bíblia está nos dizendo que a tribulação na vida de um cristão é produtiva. Às vezes a gente enfrenta a tribulação se a gente não tem a lente correta. A gente olha para ela, a gente fala: isso aqui está sendo perda de tempo. O que está acontecendo na minha vida?
Eu acho que estou enfrentando uma luta no meu casamento, uma luta com o meu filho, uma luta no meu trabalho, uma luta no meu ministério, na minha célula, que não cresce, que não multiplica, que não produz frutos. O que está acontecendo? Está sendo perda de tempo. Hoje eu quero que você troque as lentes e você passe a entender que a tribulação na sua vida é produtiva. Deus está produzindo algo novo, Deus está fazendo algo novo nascer a partir disso. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor? As tribulações na mão de Deus são produtivas. Deus está no controle, Ele está com você. Mas, pastor, eu já entendi que a tribulação é produtiva. Eu já entendi que só isso já é motivo para eu talvez me alegrar. Já entender que eu não preciso ficar triste, pô, vou me alegrar porque Deus está fazendo algo novo nascer, eu recebo. Está difícil, mas eu vou aguentar firme, vai nascer. Mas o que a tribulação produz necessariamente? Veja comigo, mais uma vez, vamos ler o texto de novo, só que a gente vai ler o versículo 4 também, tá? O texto diz assim, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o que, gente? Aí o texto continua dizendo, olha o versículo 4: e a perseverança vai produzir e o caráter aprovado vai produzir esperança. Então olha o que a Bíblia está dizendo, que a tribulação produz 3 coisas na sua vida. Primeiro, perseverança. Segundo, caráter aprovado. E terceiro, esperança. Vamos pelo primeiro, perseverança. O que significa perseverança? Perseverança no grego, no original, significa literalmente a habilidade de aguentar pressão. Então olha que lindo. Tribulação significa o quê? Momentos que nos colocam sob pressão. Só que a Bíblia está dizendo que as tribulações, que são momentos que te colocam sob pressão, a primeira coisa que isso vai produzir em você é a habilidade de aguentar pressão. Então olha que lindo isso aqui é. Deus está dizendo, a tribulação na minha mão é produtiva. Eu estou através dela fazendo algo novo nascer em você. Agora, esses momentos que te colocam sob pressão, vai gerar em você a habilidade de aguentar a pressão. Deus é tão lindo, tão especial, que Ele permite a gente passar por tribulações. Sim, Ele permite a gente passar por tribulação, mas Ele permite porque Ele sabe que nós seremos capazes de suportar. Ou se em algum momento nós não tivermos essa capacidade, através disso Ele vai gerar essa capacidade. Então nunca pense que a tribulação veio para te destruir. Não. A tribulação não vem para roubar a fé do cristão. A tribulação só rouba a fé daqueles que não estão firmados em Deus. Quando a Bíblia fala do homem que foi semear e semeou num solo que havia espinhos, a Bíblia não está falando que essas pessoas que foram sufocadas pela tribulação e logo a semente morreu, são pessoas que estavam firmadas. Não, são pessoas que nunca conseguiram criar uma raiz forte. Então a tribulação, ela também revela o nível da nossa fé em Deus e o nível do quão crente nós estamos. É por isso que a segunda coisa que a tribulação produz é o caráter aprovado. Ele diz assim, a tribulação produz a perseverança, que a perseverança produz um caráter aprovado. Esse termo caráter aprovado só aparece 6 vezes na Bíblia, sabia disso? Porque é muito difícil você encontrar pessoas, principalmente no mundo de hoje em dia, que tem um caráter aprovado. Um caráter que assim, é respeitado, que você olha e você fala assim, não tem o que falar mal dessa pessoa. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus, e vamos chegar lá. Mas sabe o que significa caráter aprovado? Significa aquilo que foi comprovado, aquilo que foi aprovado, aquilo que é digno de valor. É tipo a história da mala. Você já ouviu a história da mala? A mala boa e a mala ruim. Quem aqui já viajou alguma vez e você, quando foi pegar a sua mala, você viu a surpresa de que sua mala estava quebrada? Pois é. Eu lembro uma vez em que meus pais estavam viajando. Eles foram para os Estados Unidos. E aí eles foram lá numa lojinha meio duvidosa. E
tinha uma mulher lá vendendo algumas malas, e ela dizia, não, porque essa mala é italiana, que não sei o que, e a mala era bonita, que essa mala é importada de não sei das quantas, não sei o que, e eles acreditaram nisso, e eles compraram logo umas 5 malas, e aí logo quando eles foram usar aquelas malas para poder voltar de viagem, na primeira viagem das malas, de 5 malas, 4 quebraram, e quebraram mesmo, um monte assim, racharam completamente. Uma mala que era boa ou ruim? Ruim. Uma mala que não passou no teste, não foi aprovada, não é digna de valor. Agora tem malas que são muito boas, meus pais também tiveram sucesso em comprar algumas malas. Tem algumas malas lá que eles têm, que é desde que eu sou criança, que já tem uns 15 anos, e a mala está lá inteira, é uma das melhores malas que ele tem. Fizeram várias viagens, passaram pela mão de várias pessoas que não tratam muito bem, né? Tem alguém aqui que trabalha no aeroporto, cuidando das malas? Ah, então eu posso ter um pouco mais de liberdade. Mas tem uns caras que, não quero generalizar, mas tem uns caras que tratam mal as malas, sim ou não? Joga de qualquer jeito, pega. Às vezes eu tava no avião assim, você para do lado de outro avião, você vê os caras tirando as malas, você vê uns caras jogando mesmo, estão nem aí. E aí a mala quebra, rasa, tem um monte de problema. Só que essa mala aqui dos meus pais, essa melhor, já passaram por várias viagens e foram aprovadas. Esse é o intuito do caráter aprovado. Passamos por circunstâncias onde o nosso coração é provado diante de Deus. Aquela tribulação que você persiste, porque a primeira coisa que você tem que fazer é ser persistente. E quando você é persistente e você passa pela tribulação, o seu caráter se torna mais amadurecido, mais forjado, mais preparado. O seu valor aumenta inclusive, até mesmo diante das pessoas. Porque pessoas que têm caráter aprovado, passam a ser honradas em meio às pessoas. E tribulação faz isso com o nosso coração. Nos forja, nos prepara, nos molda. Você já viu o processo de uma espada ser forjada? Primeiro ela tem que passar pelo fogo, aquele ferro tem que passar pelo fogo, depois recebe umas marteladas. Talvez você está assim, pastor, minha vida está assim, estou passando num fogo retado, estou recebendo cada martelada, mas deixa eu te dizer, isso está acontecendo para te tornar afiado, para você ficar pronto, para qualquer situação que aparecer na sua frente, você ser capaz de cortar ela de todas as formas. Assim é a espada, e você vai se tornar uma espada afiada na mão de Deus, forjado e preparado para o novo de Deus na sua vida, amém? E a terceira coisa é que a Bíblia diz que então o caráter aprovado produz a esperança. E esperança significa literalmente confiar no poder de Deus. É no ponto que a gente chega onde a gente diz assim, Senhor, eu sei que as coisas não vão acontecer na força do meu braço. Por que talvez você está passando por uma situação e talvez está durando anos e anos da sua vida e ela ainda não passou? Porque eu também quero te dizer isso. Todas as tribulações na vida de um cristão tem início, mas também tem fim. Pode vir uma outra situação a acontecer. No mundo tereis aflições, mas um dia elas passam. Um dia essa circunstância específica passa. Mas por que às vezes parece que a gente dura mais tempo do que a gente deveria durar dentro de uma tribulação? Porque muito provavelmente você está tentando lidar com essa tribulação na confiança e na força do seu braço. Você precisa entregar a Deus, você precisa confiar no poder de Deus. A última coisa que a tribulação produz em nós é a esperança. A esperança significa confiar no poder de Deus, não nós. Você precisa confiar mais em Deus, se entregar mais a Deus, permitir que Deus trabalhe e não você. Agora, para a gente chegar aqui no ápice da nossa mensagem, eu preciso te dizer que é importante a gente entender. Quem está conseguindo me acompanhar? Amém? Posso continuar? A gente precisa entender que tem um propósito na nossa tribulação, sim. Mas também é importante a gente entender que as lutas não produzem a perseverança, o caráter aprovado e a esperança automaticamente. Porque todas as pessoas no mundo passam por lutas, sim ou não? Quantos aqui estão passando por algum tipo de luta, seja pequeno ou grande? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto, balança. Olha ao seu redor. Todo mundo quase. Se você perguntar isso até no mundo para pessoas não cristãs, todo mundo vai dizer, eu estou passando por algum tipo de luta assim. Só que
Todo mundo no planeta Terra é perseverante, tem caráter aprovado, tem esperança em Deus, sim ou não? Então isso é sinal de que a tribulação, a luta por si só, não produz a perseverança, o caráter aprovado da esperança. É necessário uma atitude nossa. Que atitude é essa? É justamente a atitude de estar alegre em Deus. Se vocês for uma pessoa desanimada, é impossível ter esperança. Se você for uma pessoa desanimada, você não vai conseguir perseverar. O seu caráter não vai poder ser trabalhado. É preciso tomar uma decisão, uma atitude de se alegrar. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, ó: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Romanos 5,11 diz: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Você pode o quê? Se alegrar em Deus, porque nós fomos reconciliados com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que significa ser reconciliado com Deus? Nós somos amigos de Cristo, nos tornamos amigos de Cristo. Cristo está conosco, Deus estará com você. Isso é motivo suficiente para você se alegrar em meio a essa luta. Deus será com você, você não está sozinho, Ele vai ser com você nesse processo. E eu quero te entregar uma palavra, para você poder guardar em seu coração. Guarde essa palavra hoje. Abra comigo a Bíblia em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, 2 diz assim, ó: quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor por essa palavra? Nada pode te afundar, irmão. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dele e fale assim: nada vai te afundar. Nada vai te afundar. Bem, eu posso encerrar essa palavra por aqui, porque eu acho que você já tem motivo suficiente para poder se alegrar. E eu posso orar por você, para Deus fortalecer você na sua tribulação. Só que eu também posso levar pelo menos mais uns 15 minutinhos, para poder te ajudar a desenvolver algumas atitudes que vão produzir alegria em seu coração. Pode ser? Quem aqui me dá 15 minutos? Deixa eu ver. 15, 30, 45, 1 hora e 15. Vai dar tempo, vai dar tempo. 1 hora e 15 não, tá bom? Fechamos, combinamos. Brincadeira, 15 minutinhos, 20 no máximo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu gosto de fazer a seguinte analogia. Eu sei que se alegrar, talvez você está falando assim: pastor, você está perguntando tudo isso, mas não é fácil se alegrar. Às vezes a tribulação vem, mexe com a gente fica triste, a gente chora, a gente se abala. Encontrar alegria nem sempre é fácil. E eu concordo com você, é uma tarefa um pouco difícil. Mas eu também entendo que a alegria é como se fosse um músculo. Tem alguém aqui que gosta de academia? Deixa eu ver. Quanto mais você vai para a academia, mais você desenvolve, treina, malha o seu músculo, sim ou não? E seu músculo vai ficando mais forte. A alegria também é assim. A gente precisa exercitar a alegria, fazer alguns exercícios que vão nos colocar em um estado espiritual de alegria. E eu queria compartilhar com você para a gente poder encerrar. É rápido, não é nada muito profundo, não é nenhum segredo absurdo. São coisas que você já sabe, mas que você tem que colocar em prática a partir de hoje. Eu quero compartilhar 4 exercícios que você precisa colocar em prática a partir de hoje, para ser alguém que vai ser capaz a permanecer alegre, independente das circunstâncias. Amém? Primeiro exercício para treinar a sua alegria se chama gratidão. Qual que é?
Gratidão. Pastor, você está parecendo coach. Não é coach não, gente, é Bíblia. Vou te mostrar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Os psicólogos dizem que a gratidão é o melhor de todos os sentimentos que existem. Existe um homem, ele também é psicólogo, tem formação em psicologia, que ele é conhecido como o pai dos estudos do estresse emocional, que é conhecido até hoje como uma doença, uma patologia, uma pessoa que está em estresse emocional, talvez um nível de ansiedade muito alto, muito conectado à ansiedade, o estresse na vida da pessoa. E o pai do estudo sobre o estresse, que é um homem chamado Hans Sale, ele diz assim, ó, que a gratidão produz mais energia emocional do que qualquer outra atitude na sua vida. Não existe nada que você possa fazer na vida que vai produzir mais energia emocional, que ele chama de energia emocional, que são hormônios, que é questão biológica, e biologia foi desenvolvida por Deus. Foi Deus que desenhou nosso corpo para ser assim. E Deus desde o princípio já sabia que a gratidão ativaria em nosso corpo liberações de hormônios que nos colocariam em um estado de alegria. E esse homem, através do estudo psicológico e da biologia, descobriu e entendeu isso, que a gratidão produz mais energia emocional do que qualquer outra atitude. E eu queria te dar algumas tarefas de casa. Essa parte da mensagem ela é mais prática mesmo. É para você sair aqui com a cartilhazinha de como se tornar uma pessoa mais alegre. Então anota aí rapidinho. Eu quero te dar 3 atividades agora. 3 atividades para você sair daqui e colocar em prática sobre a gratidão. Primeiro, escreva uma carta de gratidão a alguém. O que você vai fazer? Escrever uma carta de gratidão. Pastor, pode ser mensagem? Pode. Mas se você puder fazer uma carta, vai ser ainda mais legal. Não vai mudar, mas vai ser uma experiência mais legal. Chega em casa, pega um papel, uma caneta, escreve uma cartinha. Se é alguém da igreja, é alguém que você conhece, próxima vez que você encontrar essa pessoa, entrega para ela. Não precisa pedir que ela leia na sua frente. Pode até falar, ó, só lê depois, não lê na minha frente não. Mas escreve uma carta de gratidão e seja específico. Escreve para ela, fala para ela por que você é grato pela vida dela. Por que você talvez você vai falar assim, eu lembro um dia que você me deu uma palavra, eu lembro um dia que você fez algo comigo e isso mudou a minha vida, mudou meu coração, mudou algo um entendimento que eu tinha. Eu quero ser grato à sua vida, quero te agradecer hoje por isso. Segunda atividade, faça uma ligação agora a alguém que foi importante na sua vida. Ou se você puder, de repente você quer agradecer a seu pai, sua mãe, você mora com ele ainda, você não precisa ligar, né? Mas chama seu pai, sei lá, hoje à noite, sua mãe, fala assim, mãe, pai, eu queria falar algo para você, queria te agradecer. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Eu reconheço que se hoje eu estou podendo crescer, cada vez mais me tornar uma pessoa melhor, é fruto das suas sementes na minha vida. Mas aprenda a ser grato. E terceiro, lembre-se sempre de agradecer a Deus em suas orações. A gente gosta muito de pedir coisas para Deus. E às vezes não é ruim, não é que é ruim pedir. O próprio Deus fala, apresentem a mim as suas petições. Deus, cura a vida do meu pai, cura a vida da minha esposa, salva a vida do meu filho que está perdido. Tudo isso é maravilhoso, mas aprenda a ser uma pessoa que não só pede para Deus, mas que também é grato diante das coisas que Deus já fez na sua vida. Eu lembro o ano de 2022, que foi um ano bem difícil na minha vida com minha esposa. A gente passou algumas lutas, algumas coisas aconteceram, e eu cheguei no final do ano com uma sensação de derrotado. Sabe quando chega no final do ano e você começa a avaliar como foi o ano, projetar as coisas novas que você quer? Eu lembro que eu cheguei naquele final de ano, eu estava com a sensação assim, poxa, o ano foi difícil. Esse foi um ano de derrota, velho. Só que aí eu lembro que no final do ano eu levei minha esposa para poder jantar, e a gente começou a conversar. E a gente começou a lembrar de coisas boas que aconteceram naquele ano. E aí eu comecei a elencar com ela ia falando uma coisa, eu ia falando outra. E eu comecei a perceber que eu tinha mais motivos de me alegrar em Deus do que motivos para me sentir derrotado naquele ano.
E eu posso te garantir que você tem muitos mais motivos para ser alegre na sua vida do que motivos que vão te tornar triste. Agora você precisa retomar em seu coração. Você precisa trazer à memória as coisas que te trazem esperança. É bíblico. Seja grato a Deus. Olha o que Salmos 28, 7 diz. Salmos 28, versículo 7 diz. Isso aqui é Davi escrevendo. Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Esse salmo foi escrito em um contexto de guerra. Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar a vida dele. Ele teve que viver escondido, fugido. Davi já era conhecido como um dos maiores valentes de Israel, um dos maiores vitoriosos, mas ele teve que viver escondido, porque Saul queria matar ele. Saul pegou o exército de Israel e pôs para caçar Davi. Colocou recompensa sobre a cabeça de Davi. Davi estava vivendo escondido e ele começava a dizer: Senhor, mesmo em meio à minha aflição, mesmo em meio à minha dificuldade, você é o meu escudo, você é a minha fortaleza. Não faltam motivos para os meus cânticos, para os meus louvores serem de gratidão ao Senhor. Davi está dizendo: eu estou tão alegre mesmo na dificuldade, meu coração explode de alegria, é o que ele está dizendo, ao ponto de que minhas canções não conseguem ter outro conteúdo a não ser agradecer ao Senhor pelas coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Assim tem que ser o nosso coração diante do Senhor. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dele e diga: seja grato a Deus. Segunda coisa, segundo exercício para você malhar a sua alegria. Olha para quem está do seu lado e dá o melhor sorriso que você pode dar para ela. Segundo exercício: escovou o dente, irmão? O dente está amarelo ou está branquinho aí? Espero que você tenha escovado o dente. Eu só não vou pedir para você soprar no nariz do seu irmão. Sorrir já é suficiente. Amém. Segundo exercício para você malhar a alegria se chama a doação. Qual é o exercício? Doação de quê, pastor? Aqui eu estou falando financeira mesmo. Atos capítulo 20, versículo 35 diz o seguinte: é melhor dar do que receber. 2 Coríntios 9, 7 diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Melhor é dar do que receber. Conceito bíblico. Deus ama aquele que dá com alegria. É a Bíblia falando, não sou eu. Agora, por que a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria? Um dia eu estava refletindo nisso e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu confesso que isso aqui foi um pensamento meu, tá? Não é nada necessariamente escrito na escritura, mas é um pensamento meu. Eu estava pensando assim: talvez Deus ama aquele que dá com alegria, porque quando ele encontra alguém doando com alegria, ele percebe nessa pessoa um coração parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Afinal, o que Jesus fez? Ele doou a sua própria vida, e ele fez isso com alegria, por amor a nós. Deus ama aquele que dá com alegria. Quando nós damos a Deus livremente, nós abrimos uma porta em nosso próprio coração para receber de Deus de forma abundante. Isso aqui eu não estou falando de barganhar com Deus não, tá, gente? Porque Deus conhece todos os corações. Ninguém maquia. Você pode talvez tentar passar uma atitude, tentar esconder, tentar de aparência mostrar que você está alegre, mas tem que ser do coração. Precisa ter revelação, precisa fazer por alegria. Eu faço porque eu me alegro. Eu amo abençoar a vida de um irmão. Eu amo ofertar na casa do Senhor para que a obra de Deus possa continuar. Eu tenho prazer em fazer isso. E quando Deus vê pessoas fazendo isso com prazer, a Bíblia diz que Ele se alegra essas pessoas. Deus ama, Deus se alegra com aquele que oferta em alegria. Eu creio que Deus ama todos os seres humanos. João 3,16 diz o que? Deus amou o mundo, todo mundo. Deus ama todos. Deus não nega amor para ninguém. Mas Deus se alegra mais com a atitude de uns do que com a atitude de outros.
E se tem uma atitude que alegra o coração de Deus, é quando Ele vê uma pessoa ser desprendida a ponto de ofertar com alegria, seja na vida de um irmão que está necessitado, ou seja até propriamente na casa do Senhor. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa claro em diversas histórias, que Deus faz questão de mostrar que Ele está alegre com as pessoas. Não é porque Deus fala, eu vou cuidar mais de um do que de outro, não é isso. Deus cuida de todos, Deus ama a todos, mas Deus faz questão de mostrar para algumas pessoas que Ele está alegre com o coração dela, quando Ele de fato está se alegrando com ela. Isso é bíblico, não é barganhar com Deus, não é vou entregar uma oferta porque eu sei que se eu entregar, Deus vai fazer eu ser promovido no trabalho, não é sobre isso, não é entregar uma oferta e aí, não, porque eu vou entregar uma oferta e agora Deus tem que curar meu filho que está no hospital, não é isso. É o coração, é um estilo de vida, é o estado de espírito do seu coração. Você é alegre, você faz isso independente da circunstância, no momento que está tudo bem na sua vida e no momento que está passando por dificuldade. É um estilo de vida seu, porque você é alegre de coração para fazer isso. E a Bíblia diz que quando Deus vê corações assim, Ele também se alegra, e Ele responde. Ele faz o quê? Responde. Malaquias 3,10 diz o quê? Você conhece esse texto? Diz assim, ó: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Não é Josh que está dizendo não, Deus está dizendo, façam um teste comigo. Faça um teste. Talvez o pastor que estava falando sobre jogar a bola na cesta, plantar uma semente, entregar uma oferta, e talvez seu coração estava fechado. Eu vou te dizer esse negócio de oferta. Deus está te dizendo hoje, faça um teste comigo, para você ver se eu não sou Deus para responder o que você fez. Deus não fica em dívida com ninguém. E aí o texto continua dizendo assim, ó: e vejam, se você fizer um teste comigo, você vai fazer o quê? Você vai ver se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que você não será capaz e nem terá onde guardá-las. Deus vai derramar tanta bênção sobre sua vida, se você fizer isso com alegria, ao ponto de que você não vai ter onde guardar. Só que a ideia aqui, não é que Deus quer te tornar um ricaço, Deus quer te tornar abundante, para que transborde de sua vida, ao ponto de você chegar a abençoar os que estão ao seu redor. Mas Deus não faz isso com qualquer um, Ele faz isso naqueles que Ele confia, que Ele vê o coração alegre. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe nos olhos dela e diz assim: seja um doador, e faça isso com alegria. Terceiro, é um tipo de doação agora que eu vou te falar, mas é a doação do seu serviço, doação do seu tempo. Marcos 8,35 diz: aquele que perder a sua vida, na verdade estará a encontrando. O verdadeiro, gente, olha o que eu vou te falar agora. Eu vou te falar uma coisa agora, que é totalmente contraditória ao que o mundo diz. O que o mundo te ensina, o completo contrário do que eu vou te falar agora. O verdadeiro sentido da vida está em viver para o próximo. Efésios 6, 7 a 8 diz assim, ó: sirvam os seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Nós vivemos em um mundo, em uma era onde o mundo clama e ensina o contrário. O mundo diz: viva para si, para de olhar para o outro e olha para você mesmo. Quando você olhar para você mesmo é que você vai se encontrar. Para de ficar fazendo as coisas para os outros e faz para você. Só que sabe o que é interessante? No momento do planeta Terra, onde o mundo mais ensina sobre isso, a gente também vive um momento onde mais as pessoas tiram sua própria vida, porque elas não encontram um sentido de vida. Elas vivem tanto para si, elas olham tanto para si, elas focam tanto em si, que elas não encontram mais sentido de vida. Porque o sentido da vida nunca esteve em viver para você, senão em viver primeiramente para Deus e depois viver para o outro. Jesus disse assim, ó: esses são os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Deus não disse ame a você mesmo, Ele diz ame a Deus e ame o seu próximo, como a você mesmo. Claro que existe espaço para o amor próprio,
Claro que você tem que cuidar de você, mas o seu foco sempre vai ser primeiro Deus e o próximo. Sirva uns aos outros. Servir uns aos outros produz alegria ao nosso coração. E hoje eu quero te dar 3 atividades também, anota aí. 3 atividades para você colocar em prática. Primeira atividade: sirva na sua igreja local. Busque seus pastores, busque os seus líderes e pergunte: que tipo de ajuda eu posso fazer na igreja? Será que eu posso servir recebendo as pessoas na entrada do culto? Posso servir na equipe do louvor, posso servir no som, posso servir na equipe de mídia. Talvez você é um empresário, você pode ajudar patrocinando eventos, ajudando a igreja com algum tipo de recurso, mas sirva a sua igreja local. Você não tem noção como que isso vai produzir em você alegria. Eu já conversei com vários, lá na igreja a gente tem alguns empresários bem fortes. Tenho um empresário específico, que a maioria das pessoas não tem noção do quão rico aquele cara é. E sabe como é que ele serve? Abrindo a porta da igreja para os irmãos entrar. E um dia eu estava conversando com ele, ele falou assim: Joshua, um dos momentos mais felizes da minha semana é quando eu estou aqui abrindo a porta da igreja para os meus irmãos e recebendo eles com um sorriso no rosto. Eu fico muito mais feliz de que quando eu vendo lá um monte de coisa, ganho dinheiro, fazendo, que também é uma obra linda, também ajuda, através da empresa dele, ele ajuda muitas pessoas. Mas ele encontrou alegria em servir na igreja de Cristo, servir os irmãos, dar abraço nas pessoas que estão chegando no domingo, dar um sorriso, liberar uma palavra de fé, servir no corpo de Cristo. Faça isso. Segunda coisa, esse aqui eu vou pegar alguns, tenho certeza. Seja um líder de célula. Você não tem noção como que isso vai abençoar a sua vida. A minha vida passou a ser outra quando eu me tornei um líder de célula. Você serviu seus irmãos, recebeu os irmãos na sua casa, preparar uma palavra para poder entregar para eles. Você não tem a noção da alegria que isso vai produzir no seu coração. E terceiro, se você ainda não pode ser um líder de célula, talvez você possa ser um anfitrião. Abra sua casa para receber uma célula, servir os seus irmãos, receber as pessoas em sua casa. Talvez você pode ser uma resposta de oração para o seu líder, que está ali tentando encontrar uma casa, um ambiente melhor para poder fazer a célula. E a sua casa está disponível. Só basta você dizer assim: meu líder, minha casa está disponível, vamos fazer a célula lá em casa agora, porque eu quero servir os meus irmãos, eu quero abrir a minha casa para receber a família de Cristo. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dela e diga: sirva aos seus irmãos. E o último para a gente orar, esse aqui ele é curto, esse é o último, a gente vai acabar. 4º exercício: compartilhe Cristo com outras pessoas. Seja um pregador do Evangelho. Não estou falando de subir no púlpito. Talvez isso um dia pode até se cumprir na sua vida, mas você não precisa de um púlpito para poder pegar o Evangelho. Você tem a rua de sua casa, você tem os seus vizinhos, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, você tem seus amigos de escola. Prega o Evangelho de Cristo. Não existe maior alegria do que a alegria de ver uma pessoa entregando a vida para Jesus. Lucas 15:10 diz assim, ó: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todas as vezes que um pecador se arrepende, há festa nos céus, há alegria no céu, e também há alegria no nosso coração. Você não tem noção do quão alegre você vai se tornar quando você começar a pregar o Evangelho para as pessoas, ver pessoas entregando a vida para Jesus. Imagine comigo agora, talvez o dia que você chegar no céu, não hoje, não amanhã, né? Você ainda tem um tempinho aqui na terra para poder fazer a obra, mas quando você chegar no céu, você entrar lá no céu, de repente chegar uma pessoa e te dar um abraço bem apertado, e falar assim: meu irmão, minha irmã, eu preciso te agradecer, o céu é maravilhoso, isso aqui é incrível, e eu jamais chegaria nesse lugar se não fosse aquela semente que você plantou em meu coração. E deixa eu te dizer uma coisa: um dos motivos pelo qual nós não pregamos o Evangelho não é a vergonha de falar, não é o medo de falar, mas é o medo de ser rejeitado, é o medo de como as pessoas vão responder a isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem muitas pessoas que talvez não vão entregar Jesus no momento que você falar, mas essa semente será a semente necessária para que um dia outra pessoa venha regar e o fruto possa nascer.
Talvez você vai chegar no céu e vai ter pessoa que vai te abraçar e vai falar assim: meu irmão, obrigado. Obrigado porque aquele dia você pregou para mim. Me desculpa porque eu fui meio bravo, eu rejeitei, eu não quis, mas aquilo ali ficou no meu coração e um outro dia eu pude entregar a vida a Jesus. Mas tudo começou naquele dia que você pregou uma palavra para mim. Você não tem noção do quão alegre isso vai ser para você, do quão maravilhoso vai poder receber esses testemunhos. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu aceitei Jesus. Mas talvez, se eu pudesse dizer, a segunda maior alegria, casar é maravilhoso, eu casei, meus filhos me dão muita alegria, mas se tem um dos momentos que eu me sinto mais feliz, sabe quando é? É quando eu tenho apelo na igreja, e eu vejo as pessoas chegando chorando, se arrependendo diante do Senhor, entregando a vida para Deus, meu coração explode de alegria. Agora imagina, você poder testemunhar uma pessoa aceitar Jesus, porque você pregou a palavra para ela. Você não tem noção de quão isso vai produzir alegria em seu coração. Tem cristãos que se sentem desanimados, e um dos principais motivos pelos que cristãos estão desanimados na sua caminhada é porque são cristãos que não pregam o evangelho. Diversas vezes eu já conversei com discípulos, conversando com eles contando: poxa, pastor, estou muito desanimado, estou vivendo um momento meio triste, estou meio desanimado. E é impressionante que normalmente eu sempre pergunto: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Aí a pessoa fala: pô, pastor, sei lá, tem uns 2 anos. Eu falei: óbvio que você está triste. Cristão foi feito para repassar aquilo que recebeu. De graça você recebeu, de graça dai. Se você reteu o que você recebeu, isso vai te matar por dentro, de tristeza. Você tem que compartilhar o evangelho. Aperte a mão de quem está do seu lado, olhe no olho dela e diga: seja um pregador do evangelho de Cristo, e você será alegre, amém? Gente, lembre-se de uma coisa, para a gente poder já ficar de pé e orar. A banda pode até subir aqui, mas lembre-se de uma coisa. Eu te compartilhei 4 exercícios, sim ou não? Você parou para poder perceber que os 4 exercícios que eu compartilhei com você, todos eles têm a ver em fazer algo para o próximo e não para você? O mundo nos ensina assim: ó, você está triste, tire um tempo para você. E não que não tem espaço para isso. Viajar, ir para a Bahia, tomar água de coco e ficar na rede é maravilhoso. Quando você se sentir um pouco cansado, desanimado, pode fazer isso. Mas lembre-se que você não pode parar a sua vida para com o seu próximo. Nós cristãos nascemos para abençoar as pessoas, e isso é o que vai trazer alegria ao seu coração. Aprenda a ser grato às pessoas por aquilo que elas fizeram com você, e a Deus por aquilo que Ele tem feito com você. Aprenda a doar financeiramente, com seus recursos. Aprenda a servir uns aos outros, e seja um pregador do evangelho. E eu te garanto que isso vai produzir alegria no seu coração, para você conseguir passar pelas tribulações da vida. Amém? Quem recebe? Então eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e eu vou orar por você. Eu vou orar por você que está passando talvez por um momento difícil. Eu vou orar por você que talvez está enfrentando algum momento de dificuldade, algum momento de luta na sua vida. Eu vou orar para que Deus traga descanso, paz sobre a sua alma. Eu vou orar para que Deus troque sua perspectiva, para que você possa ver Deus nisso, e para que você possa encontrar alegria, amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos rapidamente. Pai, quero te apresentar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Hoje eu oro, Senhor Deus, porque o Senhor sabe a luta que cada um tem enfrentado. Quantas vezes as lutas que nós enfrentamos vêm, nos deixa abalados, nos deixa desanimados. Às vezes desanima um líder de célula. Quantas células às vezes já foram fechadas porque passamos por um momento de tribulação. Pessoas deixaram de ser abençoadas porque passamos por uma luta. Mas queremos declarar que a partir de hoje não será mais assim, Senhor. Hoje eu oro para que o Senhor venha com paz e descanso a cada um nessas lutas. Fortalece a nossa alma, Senhor Deus. Traz alegria ao nosso coração. Troca as nossas perspectivas, Senhor Deus. Quero te convidar a colocar a mão nos seus olhos agora. Pai, hoje eu oro para que o Senhor venha trocar a perspectiva de cada um deles, diante das lutas, das aflições,
das pressões que eles têm passado. E hoje eu oro, Pai, para que a nossa perspectiva seja trocada, para que não mais a gente olhe para esses momentos como momentos de perda de tempo, como momentos que estão nos matando. Pelo contrário, que a gente possa entender de que o Senhor está conosco e que essa luta está fazendo algo novo nascer. Quanto mais intensa a nossa luta fica, mais perto estamos do novo que está para nascer. E hoje eu oro, Senhor Deus, que o Senhor torne cada um deles perseverantes. Produz neles, Senhor Deus, a capacidade de suportar essas pressões e aflições. Trabalhe em nosso caráter, trabalhe em nosso coração. Coloque a mão no seu coração agora. Pai, hoje eu oro, trabalhe nos nossos corações, produzindo em nós um coração aprovado, um coração valoroso. Não mais, Senhor, seremos frágeis na nossa fé, mas nos fortaleceremos. A aflição não vem para abalar a nossa fé, muito pelo contrário, vem para nos fortalecer em Cristo Jesus. E assim a nossa confiança no Senhor aumentará. Seremos mais esperançosos. Da esperança nos leva a enxergar a luz no túnel, nos leva a enxergar o Senhor e dá a nós alegria no nosso coração, para que a gente possa saber de que o Senhor está conosco. Ainda que eles passem pelo fogo, não se queimarão. Ainda que passem por águas profundas, não se afundarão, porque o Senhor, o Rei de Israel, o seu Deus, é contigo. E hoje eu oro, Senhor, fortalece as nossas vidas. Produz em nós, Senhor Deus, um coração grato, um coração doador, um coração de servo e um coração de pregador do Evangelho. Essa é a minha oração. Antes da gente cantar essa canção e ser ministrado pelo Senhor, eu queria que você colocasse a mão em pelo menos 2 pessoas que estivessem do seu lado, a mão no ombro dela. E quando eu contar até 3, você vai fazer uma oração pedindo a Deus que possa fortalecer a vida dele, para que Deus dê alegria, para que Deus traga alegria, que Deus traga renovo. Se hoje você entrou aqui cansado, você vai sair renovado. Se hoje você entrou aqui pronto a desistir, você vai sair daqui com força, com uma nova perspectiva. Ore para que Deus dê uma nova perspectiva a essa pessoa. Vamos lá, 1, 2, 3, levante a sua voz, comece a orar por ele agora, comece a orar por ela. Abençoe a vida dela, declare nova perspectiva, declare renovo, declare alegria sobre a vida dela. Pai, nós declaramos que em meio à nossa comunhão aqui, seremos fortalecidos, seremos reanimados. A todos aqueles que estão cansados, que estavam prontos a desistir, hoje o Senhor traz descanso, traz renovo, traz paz, traz alegria, traz perseverança. Vamos, continue orando. Será que você pode cantar essa canção agora? Tu és meu
queria orar agora de maneira mais específica. Queria te convidar a fechar os seus olhos onde você está. Eu senti no coração de orar mais especificamente por algumas pessoas aqui. Eu sinto que tem pessoas nesse lugar que está passando por um nível de luta maior, e que talvez você está se sentindo incapaz de suportar. Talvez você estava ouvindo essa palavra e você até sentiu mais esperança, mas no fundo do coração você diz assim: pastor, eu não sei como. Me sinto sem forças. Até aqui eu não me sinto capaz, eu me sinto fraco demais. Já estava até a ponto de desistir. Se você é essa pessoa, se você está passando por um nível de luta assim, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente, que eu vou orar por você. E isso vai ser cessado hoje. Deus vai acabar com essa dor hoje. Uau, eu não sabia que era tanta gente assim. Pelo menos você sabe que você não está sozinho. Mas eu vou orar por você. Eu quero que você lembre que o tamanho da sua luta é o tamanho da sua vitória. E eu quero te dizer que vai valer a pena. Lembre-se, se Deus tem permitido você passar, olha para mim agora, antes de você fechar o olho, antes de eu orar por você, lembre-se disso. Se Deus está permitindo você passar por esse nível de luta, é porque Ele está preparando e fazendo algo novo nascer. E quando você estiver com esse neném, eu vou chamar assim, que foi o exemplo que eu contei. Quando esse bebê estiver no seu colo, a única coisa que você vai olhar para ele, você vai dizer assim: valeu a pena. Sabe? Quando meu bebê nasceu, o Benjamin nasceu, minha esposa pegou ele no colo. Minha esposa estava quase desmaiando. Não de dor, mas de sono. Ela passou a madrugada inteira de trabalho de parto. E eu lembro que quando ela acabou, ela literalmente quase desmaiou assim na cama. Mas antes dela desmaiar, que ela pegou, que ela olhou o Benjamin nos olhos, ela virou para mim, chorando. Ela disse assim: ela falou assim: amor, valeu a pena. E aí eu perguntei para ela: amor, tá doendo alguma coisa ainda? Tá doendo? Porque ela teve uma pequena hemorragia depois, nada surreal, leve. Ela precisa levar alguns pontos para o trabalho de parto. E aí eu fiquei um pouco preocupado com aquilo. Eu virei: amor, tá doendo ainda? Tá sentindo alguma dor? Perguntei para ela. Ela falou assim: eu não sinto mais nada, nem da dor eu lembro. E eu quero te dizer que vai chegar o dia que você não vai nem mais lembrar dessa dor. A resposta para você se livrar dessa dor não é desistir. A forma de você acabar com essa dor não é desistir da vida, não é desistir do que você está passando, mas é você enfrentar e buscar Deus. Busque a Deus, confie nele e Ele vai te dar descanso, Ele vai te renovar. Ele é aquele que está fazendo esse bebê, esse novo nascer na sua vida. E quando nascer o novo de Deus na sua vida, você vai dizer: valeu a pena. Nem mais da dor você vai lembrar. Quando isso nascer, vai ser um grande testemunho que você vai poder contar. Grandes dores geram grandes testemunhos. Às vezes Deus está permitindo você passar por isso, porque quando esse testemunho nascer, muitas pessoas serão abençoadas por essa história. Muitas pessoas serão impactadas pela sua história. Viva essa história, não desista, busque a Deus, e Deus vai te dar a solução. Deus é a sua esperança, Deus é a sua alegria. Ele vai trazer alegria nessa circunstância hoje. Eu vou orar por isso. E essa tristeza vai dar lugar à alegria, a fraqueza vai dar lugar à força, porque você vai convidar Deus, Ele vai entrar na sua circunstância, Ele vai tomar o controle dessa situação, e algo novo vai nascer. Você crê nisso? Queria te convidar a fechar os seus olhos, e eu vou orar por você. Pai, hoje eu oro pela vida de cada um dos seus filhos aqui, cada um desses jovens, de Deus, que estão aqui na frente, cada um desses homens e mulheres de Deus que estão aqui, que estão passando por lutas. Eles vieram aqui porque eles estão sendo sinceros, para confessar e dizer: Deus, a luta tem sido grande, cheguei ao ponto até de pensar em desistir. Mas se eles estão aqui hoje na frente, é porque eles reconhecem que há esperança no Senhor. E eu te peço, Pai, honra a atitude deles hoje, trazendo esperança, trazendo força. Hoje eu oro, Pai, para que o sangue de Jesus recaia sobre a vida de cada um deles agora.
arrancando do coração deles toda tristeza, arrancando do coração deles toda dor. Hoje eu oro para que o Senhor traga renovo ao coração dos seus filhos, arrancando toda dor, Senhor Deus, e lançando na cruz. Toda falta de esperança agora é tirada do coração deles. Toda vontade de desistir é colocada agora na cruz. E o Senhor traz renovo ao coração deles agora. O Senhor traz a paz, traz o renovo, o descanso, a alegria. Eu oro agora para que o Espírito de Deus recaia sobre você, trazendo alegria sobre a sua vida, trazendo força. Na sua fraqueza Deus vai revelar o poder e a força dele na sua vida. E eu declaro que você não vai desistir, você será perseverante, você encontrará força no Senhor, e Deus renovará suas forças, trará esperança e fará algo novo nascer dessa tribulação. E chegará o tempo onde esse nível de pressão será aliviado, você será renovado, fortalecido, e um testemunho vai nascer na sua vida. Você sairá da posição daquele que estava para desistir, para aquele que será a solução e resposta na vida de outras pessoas. Assim eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e faça uma oração comigo hoje. Diga: Senhor Jesus, hoje eu te entrego a minha vida, entrego essa luta que eu tenho vivido. Eu decido sair de cena para passar a confiar no Senhor. Eu te entrego o volante da minha vida, toma conta da minha situação, e hoje me ensina a te enxergar no meio dessa angústia, para que eu possa receber a alegria do Senhor. Estenda suas mãos como se você estivesse agarrando a mão dele. Feche seus olhos e veja agora Jesus na sua frente. Veja ele estendendo as mãos sobre você, te tomando pela mão, te tirando desse buraco e dizendo: filho, filha, hoje eu te levanto porque eu tenho uma aliança contigo. Em nenhum momento eu deixei de ver você, em nenhum momento eu deixei de enxergar você, em nenhum momento eu deixei de ver você. Hoje eu te dou uma palavra: eu sou contigo. Persista, não desista, porque você sairá vitorioso, porque eu venci por você. Eu serei a sua força, eu serei a sua fortaleza, e eu te mostrarei que eu sou contigo. As portas dos céus serão abertas, e a bênção e o favor do Senhor estará sobre a sua vida, e você experimentará a glória e o poder de Deus nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor? Dê um abraço em 2, 3 pessoas ao seu redor, dê um sorriso para ela e fale: Deus é conosco. Olhe no olho dela e diga assim: não desista, persevere, que você vai experimentar o milagre. Amém? Seja firme, seja forte, seja corajoso. Deus te abençoe. Amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar dando um glória a Deus, aleluia. Amém. Amém, gente. Nós já vamos encerrar a noite de hoje. Amanhã nós temos mais. Eu vou dar só alguns avisos bem rapidinho, e nós já vamos ter um tempo para a gente se alegrar na presença do Senhor, para cantarmos um pouco juntos. Mas alguns avisos bem rápido. Amanhã de manhã nós temos o nosso programa bem às 8h30 da manhã. Eu sei que teve muita gente que veio aqui à frente falando, declarando que precisava, que estava nesse momento de luta intensa. E você que veio aqui na frente, isso é para você. É o nosso programa de blindagem emocional. Amém? Amanhã, 8h30, nós vamos começar aqui com a nossa primeira aula, a nossa primeira turma. E logo depois das 8h30, 9h30, nós vamos iniciar nossas atividades do nosso congresso. Tá bom? 9h30 da manhã estaremos aqui. A gente vai ter algo especial, uma programação especial. A nossa feira... Gente, pode sentar. A nossa feira dos ministérios vai acontecer aqui amanhã, às 9h30 da manhã. Camila, o que é a feira dos ministérios? Você tem que vir para saber, irmão.
Brincadeira, gente. Amanhã nós queremos te mostrar um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Nós aprendemos muito hoje sobre servir a Deus. E amanhã nós queremos te ensinar como nós fazemos isso juntos, como a nossa igreja trabalha esse serviço. Então amanhã, 9h30 da manhã, começamos a nossa atividade do nosso congresso. E amanhã às 18 horas, nós vamos ter o encerramento do congresso. Você pode fazer... Amanhã nós vamos encerrar o nosso congresso às 18 horas, o nosso culto de celebração. E a boa notícia para você é que amanhã à noite você pode trazer um amigo, você pode trazer alguém que não conseguiu talvez se inscrever. Traga todo mundo que você quiser. Amanhã à noite é completamente liberado para você trazer seus amigos, trazer sua família, trazer os vizinhos, trazer todo mundo que você quiser. Amém? E mais um último aviso que eu tenho para dar para vocês essa noite, antes da gente dançar, cantar e fazer tudo mais, é que na próxima semana, a partir da próxima semana, nós vamos lançar o nosso discipulado Firmados. Muito bom, muito bom. Amém. O que é isso, gente? A partir da semana que vem, nós vamos começar reuniões, discipulados com os jovens a partir de 14 anos. A partir de 14 anos, nós vamos ter discipulados, vão ser 7 semanas de palavras, de ministrações. Nós vamos ter ministrações para a galera de 14 a 19 e 19 em diante, separado. Vai ser uma bênção de Deus e vão ser 7 domingos. O que é que você precisa para participar disso? Ser jovem? Que mais? Crer em Jesus, está aberto a receber palavras, receber a mudança e querer viver o sobrenatural. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? Amém? Então, a partir da semana que vem, nós estaremos aqui, a partir das 10 horas da manhã, nesse programa de 7 semanas, no nosso discipulado Firmados. Amém? Gente, esqueci, eu falei que era o último aviso, mas não era. Lá embaixo a gente tem uma cantina. Terminando aqui, nós vamos ter uma cantina espetacular. Quem estava na cantina ontem, gente? Uma maravilha, né? Temos cantina, temos a nossa cabine de fotos lá embaixo. Se ontem você não passou, não tirou sua foto, desce lá que está incrível. A comida vai estar uma delícia, eu garanto para vocês. E aproveita para ter esse tempo de conviver com seu irmão, para conhecer alguém que você ainda não conhece. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Do jeito que você está mesmo? Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos por tudo que o Senhor semeou nos nossos corações. E queremos terminar mais esse dia de congresso, louvando ao Senhor, celebrando ao Senhor, nos alegrando na Tua presença, meu Pai Santo. E declarando, como nós aprendemos hoje, que mesmo em meio às tribulações, nós nos alegraremos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Venham aqui pra frente e vamos terminar dançando, colocando em prática essa palavra, amém? Em Tiago, verso 2, está escrito que tenha gozo, ainda que passe por diversas provas, porque dali sairá vitorioso. Meu lamento transformou em dança, não há tristeza, minha alma canta. Meu lamento transformou em dança, não há tristeza. Eu danço, 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 em meio ao processo e grito, 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 não morrerei, dou voltas, 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 não me envergonho, é festa, 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 festa no deserto, lá, 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 em Tiago, verso 2, está escrito que tenha gozo, ainda que passe por diversas provas, porque dali sairá vitorioso. Meu lamento transformou em dança, não há tristeza, minha alma canta. Meu lamento transformou em dança, não há tristeza. E aí? E eu danço, 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 em meio ao processo.
Todavia te louvarei e os meus lábios queiram calar. Todavia te louvarei e o deserto se aproximar. Todavia te louvarei e a figueira não floresça. Todavia, mesmo que venha a enfermidade, e os meus lábios queiram calar. Bem forte! O deserto se aproxima. Todavia te louvarei e a figueira não floresça. Diga! Meu lamento transformou em dança, não há tristeza. Meu lamento transformou em dança, não há tristeza. Eu danço e eu danço em meio ao deserto e grito, grito, grito. Diga, eu não morrerei, dou voltas, voltas, voltas. Não me envergonho, é festa, festa, festa no deserto. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Estão prontos? Não sei, né? Não sei. O que você acha, Azaf? Não sei também. Fiquei aqui pensando bem, né? Fiquei pensando. Estragou a surpresa, cara. Foi só uma brincadeirinha. Mas Deus dá no seu coração, tão perto está. Vem encher esse lugar. O mundo está seco e precisa de amor e de esperança que dão vida. Dá nos teus olhos para ver que o mundo a ti. Sobe o chão! Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas. Vai lá! Faz brilhar tua luz na escuridão, vem curar e trazer libertação. O mundo está seco e precisa de amor e de esperança que dão vida. Dá nos teus olhos para ver o mundo a te virar. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Oh, aviva com teu fogo.
hoje aqui. Manda fogo, Deus, manda fogo, hoje aqui, hoje aqui. Manda fogo, Deus, manda fogo, hoje aqui, hoje aqui. Chove em nossas vidas, traz total mudança. Oh, 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 oh. Aviva com chove em nossas vidas, traz total mudança. Oh, 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 vem nos avivar. Manda. Opa, manda não, ainda não. Manda fogo, Deus, manda fogo, Deus, hoje aqui, hoje aqui. Manda fogo, Deus, manda fogo, Deus, hoje aqui, hoje aqui. Manda fogo, Deus, manda fogo, Deus, hoje aqui, hoje aqui. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, oh, oh. Aviva com teu fogo, chove em nossas vidas, traz total mudança. Cantamos, oh, vem nos avivar. Boa, galera, nos vemos amanhã. Na verdade, nos vemos lá embaixo.